vocês estão, joia? Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. É meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo de número 77, onde a autoria continua sendo de Asaf e o contexto é de tristeza. O subtítulo eu coloquei como Consolo em meio à angústia. Nos versículos iniciais de 1 ao 4, vemos o clamor. Irmãos, aqui Asaf clama a Deus em meio à angústia. Na hora da dor, tristeza e aflição, esse homem não tenta fugir da realidade, mas recorre a Deus em oração. Nós não sabemos qual era a situação e o contexto em que ele se encontrava. No entanto, vemos que ele está profundamente aflito. Assim como Jacó, que recusou-se ser consolado ao perder seu filho José, assim também Asaf estava inconsolável. Nessas horas, meus irmãos, o silêncio da noite não nos oferece repouso. Asaf também aqui não consegue nem dormir, nem falar. E as suas lembranças desfalecem e abate sua alma. Pensar no que aconteceu só agravava mais a sua dor. Essa então, irmãos, era a situação deste servo de Deus nesses versículos iniciais. Dos versículos 5 ao 9, vemos as perguntas. Irmãos, em meio à angústia, tristeza e aflição, Asaf aqui faz 6 perguntas para Deus. A primeira pergunta que ele faz é: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? E a resposta, meus irmãos, de Deus está em Lamentações, capítulo 3, versículo 31, onde Deus diz: porque o Senhor não o desprezará para sempre. A segunda pergunta que Asaf faz a Deus é: Deus jamais voltará a ser bondoso comigo? E a resposta de Deus, meus irmãos, está no Salmo de número 30, versículo 5, onde diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A terceira pergunta que Asaf faz a Deus é: Deus deixou de nos amar? E a resposta de Deus está em Jeremias capítulo 31, versículo 3, onde diz: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal o atraí. A quarta pergunta que Asaf faz a Deus é: sua promessa não tem mais valor? E a resposta de Deus se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, onde diz: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. A quinta pergunta que Asaf faz é: será que Deus se esqueceu de mim? E a resposta de Deus está em Isaías, capítulo 49, versículo 14 ao 18, onde diz: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E a última pergunta, irmãos, que Asaf faz a Deus é: será que Deus não é mais misericordioso? E a resposta de Deus está em Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 24, onde diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E por fim, dos versículos finais de 11 ao 20, vemos os feitos de Deus. Irmãos, vimos até aqui que os olhos deste homem de Deus estavam sobre as circunstâncias. E isso trazia a ele então tristeza e desesperança. No entanto, nesses versículos, vemos Asaf tirando seus olhos de si e das circunstâncias e colocando seus olhos em Deus e nos seus grandiosos feitos. Asaf, irmãos, aqui se lembra de como Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Depois das 10 pragas, o povo de Israel se encontra em frente ao Mar Vermelho. De um lado havia o mar e do outro a fúria do faraó e do seu exército. Muito provavelmente os israelitas pensavam aqui que era o fim. Jamais, irmãos, passou sobre a cabeça deles que de maneira milagrosa atravessariam o mar, escapando assim do faraó. Porém, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus surpreende a todos, abrindo o mar de maneira poderosa e libertando o seu povo das mãos do tirano do Egito. Deus não apenas os salvou, mas também os guiava por meio de Moisés e Arão, como um pastor guia suas ovelhas. Asaf, ao lembrar da grandeza de Deus e desse feito, ele então se enche de confiança e de esperança, deixando tudo nas mãos desse grande Deus. Muitas vezes, meus irmãos, Deus pode mudar as circunstâncias de maneira milagrosa, como vimos aqui. Já outras vezes, Ele pode não mudar as circunstâncias para poder nos mudar nelas. Meus irmãos, poderíamos tirar muitas lições desse pequeno devocional de hoje. Porém, por conta do tempo, tirarei apenas uma lição. Esse salmo, nós vimos um homem que, em meio a circunstâncias difíceis, o levou a questionar a Deus e o seu cuidado. Todavia, a resposta de Deus registrada nas Escrituras é espetacular. Deus jamais rejeita o seu povo para sempre. O favor de Deus dura a vida toda. O amor de Deus é eterno. As suas promessas são cumpridas. Deus jamais se esquece do seu povo e as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã. Todas essas promessas, meus irmãos, todas elas, não são apenas para Asaf, mas para todos aqueles que foram salvos e remidos por Jesus Cristo. A pergunta que eu faço é: você foi salvo por Jesus Cristo? Você foi redimido por Ele? Se sim, essas promessas são para você também. Se não, se arrependa de seus pecados e corra para os pés de Cristo, para que não apenas você seja salvo da condenação dos seus pecados, mas para que também desfrute dessas ricas promessas. Deus nos abençoe grandemente e que Ele aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.